Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e o Pedro, que acabou de acordar, inclusive, gente. Confesso que eu já estava uma meia hora esperando esse gurizinho acordar para poder gravar o vídeo, porque eu não queria aparecer aqui sem ele, já que esse quadro que nós estamos fazendo sobre como prevenir o desenvolvimento de esquemas negativos ou tratar, caso vocês já tenham, infelizmente, desenvolvido esse esquema, combina muito mais com esse meu super companheiro, já que é por meio da criação dele que eu estou mostrando para vocês como fazer essa prevenção. E hoje nós vamos entrar nos esquemas do segundo domínio de necessidades, que é a autonomia e a competência. Pessoas que não recebem a devida autonomia muitas vezes acabam desenvolvendo os esquemas que nós iremos falar nos próximos vídeos. E nós vamos começar hoje pelo esquema de dependência, gente, que já fica muito subentendido, né? Quando a gente não tem muita autonomia, muita independência, liberdade, a gente muitas vezes acaba desenvolvendo uma dependência, tanto prática quanto emocional, e isso tende a ser muito limitador ao longo da vida. É muito importante, inclusive, que a título de prevenção, a gente, enquanto pais, cuide com algo que eu venho me percebendo, sentindo e que eu acredito ser muito comum, gente. Que é muitas vezes o fato da gente gostar desse sentimento de apego que o filho tem com a nossa figura, tanto materna quanto paterna. No sentido de que, naturalmente, no início da vida eles dependem da gente e é muito gostoso ver o quanto que eles fazem questão de estar com a gente, na nossa companhia, o quanto que eles dão preferência por nós. E claro que, pensando a nível natural, um funcionamento normal, é justamente esperado que essas coisas aconteçam. Mas a gente precisa cuidar para não usar isso de uma maneira excessiva, para não alimentar coisas nocivas para o filho a partir disso, no sentido de que, obviamente, ele precisa de nós, mas nós não podemos estimular ele a precisar excessivamente. Então eu quero, inclusive, dar um exemplo muito interessante sobre a criação do Pedro, que ontem, por coincidência, a funcionária que trabalha aqui, que ajuda a gente com as coisas da casa e com os cuidados do Pedro, me pontuou. Ela falou assim: Natana, você sempre fala de autonomia, mas ontem que eu realmente vi isso na prática e compreendi a questão que você sempre falava, porque ela chegou aqui, eu estava tomando banho, e enquanto eu tomava banho eu deixei o Pedro na cama, com a devida segurança, para ele não cair, obviamente, né, gente, mas sozinho brincando. E ela falou: nossa, eu achei muito legal, porque ele estava muito bem ali brincando. Ele não precisa estar o tempo inteiro com alguém para se sentir seguro, ele conseguiu se sentir seguro ali brincando, mesmo sozinho. E isso é justamente porque eu e o Gabriel estamos sempre buscando promover essa autonomia com o Pedro, inclusive na questão do sono, da mesma forma, colocando ele no bercinho, né, Pedro? Uhum. Muitas vezes o Pedro acorda, a gente não tira ele imediatamente da cama para promover muitas vezes essa questão de ele depender excessivamente, a gente deixa ele lá, a gente vai ensinando dentro das possibilidades, dos recursos que ele tem, a tolerar um pouco, ficar lá sozinho, a ir aos poucos entrando em contato com essa autonomia, sem desamparar ele, apenas mostrando para ele que ele é capaz e que ele tem condições de fazer algumas coisinhas já sozinho. E eu vejo o quanto que isso faz bem para ele, o quanto que isso reflete de uma forma positiva, tanto que vocês sabem que a autonomia é uma das necessidades emocionais que eu mais reforço, mais valorizo, porque eu vejo que é uma das mais complicadas, muitas vezes, atualmente, dos pais atenderem. E eu quero mostrar para vocês, gente, não posso perder de mostrar, porque a gente, inclusive, enquadrou isso essa semana
e ficou pronto hoje. A gente buscou especialmente para ter aqui no vídeo para mostrar para vocês. Isso aqui é o carimbo de placenta do Pedro e foi a nossa doula que fez, e eu pedi para ela colocar uma frase que tem tudo a ver ao redor do que a gente acredita a nível de necessidades emocionais, especialmente nessa questão dos vínculos seguros e da autonomia. Então, o que a gente escreveu? Pedro, que o nosso amor lhe forneça segurança para ser livre e descobrir seus recursos, e que eles façam sua vida florescer e gerar lindos frutos. Mamãe e papai. E a gente só floresce, só descobre os nossos recursos por meio da autonomia, gente. Então, é muito, muito importante para a vida dos filhos que os pais deem esse espaço, incentive momentos de independência, de liberdade na vida do filho. Tá bom, gente? E caso, infelizmente, vocês já tenham desenvolvido esse esquema, é muito importante que aos poucos vocês vão fazendo esses enfrentamentos de fazer coisas sozinhos, de mesmo assim querendo pedir ajuda, querendo o amparo de alguém, mas que vocês muitas vezes busquem enfrentar, busquem passar por cima dessas adversidades, desses obstáculos muitas vezes internos que a falta de autonomia cria na nossa vida, para que aos poucos vocês vão descobrindo os recursos que estão ali dentro de vocês, mas que muitas vezes estão ali escondidinhos porque vocês ainda não tiveram oportunidade por meio de experiências práticas para descobri-los, conhecê-los. Tá bom, gente? E por fim, eu não posso deixar de falar para vocês desse material super especial, um lançamento pela Rick Card, gente, que justamente tem como tema e objetivo a orientação de pais com base na terapia do esquema. Então, assim como eu estou fazendo nesse quadro, mostrando como prevenir cada um dos esquemas, como atender cada uma das necessidades emocionais, como desenvolver cada um dos esquemas positivos, esse material aqui fala sobre tudo isso, trabalha tudo isso, e ele é super recomendado para pais e profissionais da área da terapia do esquema. Então fica aqui, gente, a minha dica de material, caso vocês queiram conhecer mais, e não deixem de seguir eu e o Pedrinho nas nossas redes sociais, né, Pedro? E agora a gente vai fazer um mamazinho maneiro, o que tu acha? Pode ser? Pode ser? Até mais, gente, até semana que vem!